Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no modo Carreira do F1 25. Pessoal, estamos aqui no GP da Austin Spielberg para mais uma etapa do nosso Mundial de Fórmula 2. Olha aí, Matheus Brasil já nos boxes, então nós vamos já se direcionando para os boxes da Campus Racing, né, pessoal? Inclusive, falar em Campus Racing, vocês precisam ver a matéria do jornal que saiu no ar. Tanto aqui na comunidade da Cosmo Games quanto também no Instagram da Cosmo Games, da 4 Rodas, revistaça da 4 Rodas, especial 40 anos, né? 40 anos do lançamento do XR3 de Ayrton Senna, e Matheus Brasil foi garoto propaganda do XR3 mais uma vez não, nunca foi, né? Mas depois de tanto tempo nós temos um brasileiro fazendo uma campanha do XR3, isso porque o XR3 novo vai ser lançado em 2026, então confiram lá que tá bem interessante na sessão de propaganda. E tá aí, né? A Campus foi o destaque também na revista, né? Da melhor equipe, da equipe mais sortuda da Fórmula 2, né? Porque na verdade não tem sido uma equipe muito equilibrada, né? E como vocês podem conferir na tela, a gente já tem Rafael Villagomes na tela de vocês, já indo pra pista. Estamos aqui em Spielberg, como vocês podem ver, o tempo tá muito interessante. Tem aquela pequena neblina, né? Um pouco daquela neblina do campo mesmo, porque aqui em Spielberg, na Áustria, a gente tá no meio, literalmente no meio das montanhas, então é normal que tenha um pouco dessa umidade, né, desse orvalho. E beleza, a gente tem Franco Colapinto também passando, Gabriel Bortoleto, ó, o brasileiro, vamos colocar brasileiro na tela, né, o que a gente quer ver é brasileiro, então tá aí brasileiro. Vamos ver se o Fittipaldi já tá na pista, vamos ver? Kimi Antonelli, Taylor Bernard, Paul Aaron, só temos estes, infelizmente não temos mais. Mas bom, pessoal, segue a linha de tempo, a linha de tempo ainda não tá. Pneu super macio vai ser utilizado hoje. E é isso, vambora então, sem enrolação, que eu sei que vocês querem já partir pro nosso quali, vambora! Esperamos chuva em 10 ou 15 minutos. Pessoal, quali terminado, Matheus Brasil é o pole position. Depois de tanto tempo, pessoal, conseguimos a pole e nós conseguimos aí mais 2 pontinhos para nossa tabela no Mundial de Pilotos. André Kimi Antonelli foi o segundo mais rápido e agora este sim se torna um rival real da nossa temporada, né? Muito mais constante do que o Dirksen, que era um antigo segundo, né? O vice, e agora Kimi Antonelli assume a vice-liderança do campeonato. Franco Colapinto também tem surpreendido bastante, e ele que é o terceiro. O Manuel Correia também tem indo bem, tá aí na 4ª posição. O Radiar chega um pouco mais perto da gente agora, tá na 5ª posição. Uma grande quali, né? Um grande quali para os pilotos da academia Red Bull, né? E Matheus faz a pole na casa dos Red Bulls, que é muito importante, né? E essa chuvinha no final quase pegou a gente de surpresa. Enzo Fittipaldi, 18º, Gabriel Bortoleto, 12º, Matheus é o primeiro. Esses são os brasileiros aí. Hoje é dia de corrida em Spielberg e os pilotos estão fazendo os últimos preparativos no grid antes que as luzes se apaguem. O ambiente no autódromo está espetacular e eu tenho certeza que a prova de hoje não vai ficar atrás. Spielberg é uma volta curta, apenas 10 curvas.
7 para a direita e 3 para a esquerda, num total de 4,2 quilômetros. As condições de chuva de hoje vão deixar os carros meio inconstantes, principalmente nas ladeiras descendentes. Atenção para os carros correndo em velocidade, principalmente na última curva. Aqui está o grid de largada para a corrida, que já vai começar. Castro se alinha na pole, com Andrea Antonelli ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos Colapinto, Correa, Isaac Hadjar, Martins, Cordil, Miata, Twerkensen, Zane Maloney, Barnard, Bortoleto, Zach O'Sullivan, Roman Stanek, Berman, Uverskur, Roger, Enzo Fittipaldi, Aaron, Maine, Crawford e Rafael Villagomes completa o grid. E agora é hora de seguir para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Bom, pessoal, já estamos aqui enfileirados no grid de largada do GP da Áustria, senhoras e senhores. E bom, pessoal, depois de tanto tempo, depois do GP da Áustria, da Fórmula 3, que foi, não sei se vocês se lembram, espero que sim, foi um GP lindíssimo, né? E o GP da Fórmula Regional, que foi totalmente neblinoso. Estamos aqui na Áustria, só que dessa vez com mais um tempo fechado, né? Matheus vai encarar aí chuva forte, não é aquela chuvinha lá de Barcelona, que era uma chuvinha fraca, não, né? Mas aqui nós temos realmente o uso dos pneus de chuva com chuva forte. O acerto do carro é o mesmo da pista seca e a expectativa agora para cima da Campos vai caindo. Vamos embora então para a corrida. Vamos embora, vai começar o GP da Áustria aqui em Spielberg. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP de Spielberg na Áustria. Matheus já põe a terceira, quarta marcha. Isso antes da primeira curva. Matheus Brasil passa reto. Primeiro passa reto Mansell da temporada. Tá aí. Antonelli assume a primeira posição. Será que esse garoto Antonelli vai ser a grande ameaça de Matheus Brasil de agora em diante? Matheus Brasil vem por dentro, vem para fazer a manobra, vem na prioridade. Nossa senhora, que ultrapassagem lenta, hein? Ele enganchou com o Antonelli. Enganchou ali. Meu Deus, veio todo mundo para cima. E quem assume a ponta... Eu não vi quem assume a ponta, pessoal. Colapinto, tinha que ser ele, o grande homem. É, pessoal, o Dick não tá de brincadeira não, hein? Vambora então. Vambora pra cima do Correia. Matheus Brasil acaba perdendo ali todas as posições que ele tinha ganho no quali. Foi um início conturbado, um início difícil pro brasileiro, que é ameaçado ali pelo Antonelli. Se engancharam. Será o início de uma grande rivalidade? Vamos ficar de olho nisso. Eu sei que o Colapinto vai abrindo o espaço, vai abrindo o caminho e vai deixando os pilotos da Fórmula 2 para trás. Será que vai ficar assim ou o Matheus chega? Eu acho que chega, hein? Matheus já chega no Correia. Tranca o Colapinto, o piloto mais rápido, 1:32.7. Um tempo que aumentou muito com a chuva, mas aumentou muito. A chuva muito forte, com certeza essa daí. Vem Matheus Brasil para cima do Correia, vai tentando as oportunidades, mas são apenas 5 voltas. E aí cai no mesmo problema de Barcelona, no mesmo problema de diversas pistas, né? Que é justamente a quantia de voltas, que não é o suficiente para a gente correr, né? Buscar, correr atrás, seja do prejuízo que for. E aí complica, né? Por isso que uma largada boa é fundamental. O Matheus faz o seu próprio melhor setor, primeiro setor, vai deixando margem aí pra ninguém. Mas vamos ver. Vai o Correia. Vai ganhando espaço. Vai tentando defender o Correia de longe. Vem Matheus Brasil, pisando.
Pisando no acelerador, pega um pouquinho de brita. Complica a situação para Matheus Brasil, que faz o segundo melhor setor da prova. Ele é consistente. Volta a quinta marcha, Matheus Brasil, para tracionar melhor. Diminui para a terceira agora. Vem para a última curva, Matheus Brasil. Agora é só o vácuo. É só o vácuo que ele tem para cima do Correia. Distraciona. Vem para a terceira volta, Matheus Brasil. O piloto mais rápido que o Tonélio, 26.7. Nossa, mas que velocidade desses pilotos. Eita, para cima do Correia, hein? Matheus Brasil perdeu tudo ali para cima do Correia nessa saída da primeira curva. Aí complica. Aí fica difícil. Vambora, vamos concentrar. Boa, Matheus Brasil ganha potência ali, sai muito forte, parece que compensa. A questão é que o Matheus tem que ultrapassar o Correia antes da volta 5. Será que ele consegue? Será que ele consegue? Vem Matheus Brasil! Num dive bomb espetacular para passar o Manuel Correia! Que ultrapassagem! Matheus se motivou com o desafio. Tô falando que esses desafios aqui são motivadores? São, eles dão efeito. Tô falando, isso é muito legal. É muito legal essa questão dos desafios, né? Das missões. Dá um outro ar. Vem Matheus Brasil distracionando uma instabilidade total desse carro da Carly. Ao contrário dos demais carros aí, que temos carros melhores, né? Da Fórmula 2. Eu sei que... Ah, Matheus, mas todos são iguais. Sim. O regulamento é bem mais aberto. Nem mais aberto não, mas parecido, né? Matheus faz a volta mais rápida 1.26.6. Mas mesmo assim há algumas peças que favorecem, outras peças que não. E assim eles vão se desembolando. É a quarta volta. E eu tô começando a achar que o Matheus tem... Opa, pô, era 1.26.5. Parece que a pista vai ficando mais... Vai tendo forças, né? Mais separadas, né? E aí com isso a gente tem um traçado definido na pista. Os pilotos começam a seguir esse traçado e começam a ficar mais rápidos. A questão é não deixar o pneu superaquecer. E para isso o Matheus precisa mudar um pouco o traçado. E essa estratégia, né, muito interessante. E ganha ainda mais vida aqui no F1.25. Vem Matheus Brasil, vai se aproximando do Colapinto. Eu tô começando a achar que ele vai se aproximar mais. O Matheus já fez o seu próprio melhor primeiro setor. O Matheus vai mal no primeiro setor, ele vai muito mal no primeiro setor. Mas no segundo, ele já tá fazendo o segundo melhor setor da prova. Matheus muito solto com o carro, muito confortável, vai chegando no Colapinto. E agora a pressão vai aumentar. Porque o Matheus está na casa da Red Bull, perde ali a traseira, quase bate e vai se aproximando do Colapinto. E essa vai ser a última volta, ou seja, a última oportunidade para o Matheus passar o argentino. Matheus Brasil 25.3. Ou algo assim. Vambora. Matheus não pode vacilar agora. A hora que ele menos pode vacilar é agora. Ele sai forte. Podia ter saído mais, mas beleza. Matheus vem próximo do Colapinto. Vai a 7 décimos. Colapinto vai sentindo a pressão agora. Vem o Matheus. Vai só se aproximando. Só se aproximando, Matheus Brasil. Sai forte, sai bem, sai muito bem, Matheus Brasil, tracionando muito bem. Vem Matheus, pegando o vácuo do Colapinto. Tá chovendo muito. Mihaly Dazi, vem Matheus Brasil, pra cima do argentino. Ele pressiona e vem por dentro, faz a ultrapassagem. Meu Deus do céu, pessoal, buguei. Ele fez a manobra. Matheus assume a ponta do GP da Áustria na última volta, bem como o último GP da Áustria da Fórmula 3. Olha como ele distraciona, olha como ele corrige as traseiradas do carro. Matheus está no seu ápice da Fórmula 2. A gente achou que ele fosse perder, tudo, e calma que ainda tem chance do Matheus perder. Vem Matheus. Vai pra tentar garantir, é só mais uma curvinha, Matheus. É só mais uma. Matheus do Brasil! Vence o GP da Áustria. Que final pra Matheus Brasil. Que final sensacional. Corrida ganha, mandou bem.
Que final esplendoroso para manter o Brasil na Áustria, deixando a Red Bull com muito orgulho. Esse cara vai substituir o Tsunoda. Eu tô falando, os rumores são altos. Olha aí, piloto do dia, Matheus Brasil. Não tinha como, pilotou muito na chuva. Uma vitória incrível. Pilotou demais na chuva, Matheus Brasil. Conseguiu uma vitória espetacular e o Matheus Brasil vem pra apontar o dedo pra cima, pra erguer o punho, pra vencer com tudo. Olha aí no pódio, brilhando, comemorando com a Campos. A vitória é dele, é todíssima dele, o pódio é todo dele. Que espetacular, olha aí Matheus Brasil, comemorando com a Red Bull. Falando, não, ano que vem eu já tô na Red Bull ou na RB. Muitos rumores apontam que este pode ser o piloto que vai substituir o Tsunoda já na sua estreia. Imagina o Matheus estreando já na Red Bull, que seria fantástico. Mas tá aí, Matheus Colapinto e Paul Arrow, se eu não me engano. Olha aí os três no pódio, comemorando com champanhe, amor Chandon. Tá aí, comemorem. Bom, pessoal, é isso aí. Matheus Brasil vence, leva seus 28 pontos para casa, porque foi 26 mais os 2 pontos da volta rápida lá da pole, né? Da pole position. E o Matheus leva os 28 pontos ao total. Muito bons, muito bons, né? É uma quantia perfeita pra gente, na verdade. Franco Colapinto é o segundo com 18. Juan Manuel Correia com 15 pontinhos na terceira posição. André Kimi Antonelli, que decadência do Kimi Antonelli, né? Que largou na segunda posição, pulou para primeiro com o vacilo do Matheus na primeira curva, que distracionou ali, né? Um carro. E depois o Matheus buscou o Kimi Antonelli. Parece que todo mundo foi para cima do Antonelli. Antonelli se deu mal, não desaprendeu a pilotar na chuva e caiu para a quarta posição, o que é péssimo para ele, né? Vitor Martins na quinta posição, Ari Cordil em sexto, Hitomo Miyata na sétima posição, Zeni Malone na oitava e Zeca Adjar, que largou de quinto também. Infelizmente não teve uma corrida muito boa, chegou apenas na nona posição, mas pontuou para a equipe. Taylor Bernard, o 10º colocado, e de resto nós temos Joshua Dutsen, Gabriel Bortoleto e, para quem queria ver, Enzo Fittipaldi, que perdeu a sua posição pro Paul Aaron, né? Eu tava enganado, pessoal, não foi o Paul Aaron que ganhou, que chegou na terceira posição, né? Mas sim o Juan Manuel Correia. E na classificação nós temos aqui Mundial de Construtores, Matheus vai botando 60, não tô brincando, 60 pontos de vantagem para cima do segundo colocado. Isso que é uma vantagem histórica, nunca na Fórmula 2 se viu uma vantagem tão grande para cima do segundo colocado. Bom, pessoal, nossa experiência sobe demais, essas são as nossas avaliações gerais, né? A pilotagem aumenta muito, vai para 1014 a mais, a atenção aumenta, o ritmo aumenta, o foco aumenta, é perfeito pra gente. Olha só, a gente já tá na metade da temporada, exatamente na metade, e tá aí 70 de avaliação geral, um absurdo, Matheus Brasil, um absurdo, pessoal. Tá aí, vambora então para as nossas avaliações finais, que a gente se vê daqui a pouco. Bom, pessoal, estamos aqui já com as imagens do próximo GP da rodada 8, Silverstone. Você vai querer acompanhar, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder os próximos episódios e o próximo, né, que vai ser esse aí. Meu muito obrigado e até a próxima, Will Cosmo!